Da mesma maneira que a gente faz outros trabalhos? Vai ficar mandando por e-mail? Não, vou explicar agora, tá? Boa noite a Tá bom. todos. A partir desse momento nós estamos gravando a nossa interação e depois eu vou disponibilizar também essa gravação no canal do YouTube para vocês poderem estar acompanhando e aqueles que não tiveram oportunidade de participar também poderem acompanhar. Primeiramente eu vou explicar para vocês como está o planejamento da disciplina dos cursos de Direito, tá? Todas as disciplinas, no primeiro momento, vão disponibilizar a gravação de uma atividade ou de uma aula, e no segundo momento vai ter a questão da interação para que a gente possa estar tirando as dúvidas. Eu costumo postar bem antes, às vezes um dia antes, ou até dois, para que vocês possam assistir com bastante antecedência o vídeo, certo? E a partir daí a gente vai fazer a aula interativa no segundo momento. Nós temos ainda esta semana, dia 7, vamos ter a próxima semana, que seria dia 14 ou dia 13? Quarta-feira, terça-feira. Dia 14. E depois dia 21, tá? Dia 21 será feriado. Então, a partir daí, a gente já deve estar retornando à normalidade do presencial. Vou começar respondendo a pergunta da Ivanira sobre a questão da entrega do portfólio. O portfólio ele vai ser entregue somente na última semana, lá pelo dia 15 de junho. Depois não definir a data certinha. Por enquanto, nós vamos estar fazendo ele passo a passo, tá? A atividade da semana passada foi o quê? A escrita da introdução. Todos conseguiram fazer? Não, não fiz, não. Não fez? Tá, então tu tem que Não. fazer a escrita da introdução para tu não deixar acumular todas as atividades para o final, certo? Vou anotar aqui, então. Tá? Então, do portfólio, quais são as atividades que nós já temos? Aquele mapa de competência, que foi o questionário. Nós temos a matriz de SWOT, que a maioria está comigo ainda. Na primeira oportunidade, quando a gente retornar à normalidade, à sala de aula, eu vou devolver para aqueles que me entregaram. Algumas vieram por e-mail. Essas também eu vou dar o feedback para juntar. Temos a nuvem de palavra que está na plataforma Blackboard. Mas eu posso mandar por Só te e-mail também. A interrompendo turma aí. tem um e-mail? Tem. Mas não me pergunte que eu não lembro. Tá, alguém que lembre aí, coloca no chat aí que no final da aula eu André, já se for posso você sabe. mandar esse material todo por e-mail para o e-mail da turma. Aí já todo mundo já tem acesso lá, certo? Então, Jackson, deixa eu só te perguntar. E esse negócio, a nuvem, eu não consigo achar isso. Tá na plataforma, mas eu vou mandar para vocês, é só vocês imprimirem e anexarem, tá? Não se preocupe que essa já está Pois é pronta, isso que eu quero fazer. Isso. Obrigada, então, beleza. Deixa eu perguntar isso mesmo. tá? Ela está Tá pronta. ok. E quanto ao material de hoje, de que trata? O material de hoje, ele vai tratar da temática Mundo VUCA, né? E o que é Isso. o Mundo VUCA? O Mundo VUCA, ele é um acrônico sobre 4 características que o mundo de hoje ele descreve. Essas características, elas são características consideradas marcantes sobre a realidade e as agilidades que o mundo hoje tem. Quais são elas? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, certo? São 4 características isso. A gente chama de acrônico porque são abreviaturas. Isso já está traduzido para o português, tá? A expressão mundo VUCA, ela surge nos Estados Unidos em 1991, a partir de uma pesquisa pelo Instituto de Comportamento Social e Psicossocial do governo americano, vinculado ao colégio militar,
e se via já com o final, com o possível final da Guerra Fria, uma nova característica que o mundo estava iniciando. E o que vem a ser cada uma dessas características. Antes de iniciarmos nas características, é importante que a gente possa perceber que o processo de aceleração das tecnologias, eles não foram tão rápidos como acontece hoje. Por exemplo, quanto à velocidade das informações, o telefone, ele levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. O rádio 38, a TV 13, a internet 4, o Facebook 3 anos e meio, o telefone celular 3, o Twitter 2 anos, e os jogos de informática, por exemplo, eles atingiram de 35 a 15 dias, é a média que ele atinge 50 milhões de usuários, tá? Então, a volatilidade tem a ver com o que Zygmunt Bauman ele vai descrever para a gente no livro Modernidade Líquida. Parece que o mundo ele está escorrendo por nossas mãos de tamanha velocidade que as coisas estão acontecendo, seja pelos adventos da tecnologia e até mesmo pelos aparelhos de comunicação. Vivemos aí em uma crise global, essa pandemia do Covid-19, que a todo momento chega muita informação, tá? Nós temos que lembrar também que para ter um possível controle dessa volatilidade, filtrar essas informações, porque elas estão acessíveis em muitos campos do conhecimento. O outro acrônico é a questão da incerteza. Por muitos tempos, as previsões históricas e experiências passadas deixavam com que a gente tivesse o poder de poder prever o desdobramento dos acontecimentos. Por exemplo, em 1918, nós tivemos uma pandemia a nível mundial. E essa pandemia ela ficou conhecida como gripe espanhola. Então, se o mundo ele não fosse cheio de incertezas como nós temos hoje, nós devíamos estar preparados para resistir e saber lidar melhor com o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, em 1971 e 74, nós tivemos também no Brasil um surto muito grande de meningite, que morreram milhares e milhares de pessoas. Apesar de ser no governo militar da época, isso não é muito divulgado. Então, o Brasil ele já passou por várias situações semelhantes. Parece que as incertezas não deixam a gente prever essas possibilidades, tá? O próximo ponto, ou a próxima característica é a complexidade. Então, as causas e efeitos, eles vão nos gerando os problemas cada vez maiores. Então, tomar uma decisão hoje necessita de muita reflexão sobre como o mundo vai estar, ou como a sociedade vai estar daqui a um certo determinado ponto. Esse é o conceito de complexidade, porque nem tudo está tão simples como anteriormente. E a questão da ambiguidade tem relação com os modelos, né? O modelo que servia para uma determinada época, agora não serve. Um dos exemplos que foi colocado lá no material foi a questão da dicotomia homem e mulher no Facebook. Só para vocês terem uma ideia, lá nós temos 56 possibilidades de gênero para ser
colocado pelo usuário. Certo? Deixa eu ver, o Pedro Henrique está fazendo uma pergunta aqui. Eu faltei a última aula. Quero saber sobre a nuvem de palavras. O que é isso? Durante as aulas presenciais, nós fizemos uma matriz de SWOT. Essa matriz de SWOT ficou principalmente pautada dentro dos nossos pontos fortes e os nossos possíveis pontos fracos. Depois, nós fizemos uma representação social na sala de aula, onde nós construímos as palavras que eram convergentes e, a partir daí, fizemos uma representação do que a maioria compreendia como pontos a serem maximizados e pontos a serem melhorados durante o curso. E, a partir daí, nós construímos o que nós chamamos de nuvem de palavras, certo? Essa nuvem de palavras ela foi disponibilizada depois na plataforma Blackboard, mas não se preocupe que, ao final da aula, eu vou mandar para o e-mail da turma todo esse material. Então, é só imprimir e anexar ao portfólio. Algumas pessoas vão dizer assim que, professor, mas eu não estava na sala, mas a nuvem ela foi construída, que era o objetivo da matriz. E o objetivo da utilização da nuvem é principalmente para saber a dificuldade dos alunos em determinados pontos que devem ser melhorados ao longo do curso. Esses pontos foram pensados em pontos que poderiam colaborar com a formação de vocês e vai ajudar na profissão. Pontos como dificuldade de oralidade, dificuldade de escrita, relacionamento interpessoal, falar em público, essas ações e dentre outros. Certo, Henrique? Respondido aí? Henrique? Pedro Henrique? Respondido? Ok. Certo? E foi colocado também no material uma imagem do filme De Volta para o Futuro. Essa imagem foi colocada para que nós pudéssemos pensar que o futuro, ele é agora. Então, como nós vamos sobreviver em um mundo com tantos desafios a partir de 4 características que foram colocadas dentro da construção desse conceito, né? É interessante que a gente possa perceber também que há muitas coisas que podem ser consideradas voláteis, incertas, complexas e ambíguas. E, ao considerar essas características, nós temos que refletir também sobre a existência de cada negócio, principalmente os que surgem num cenário complicado, igual o que nós estamos vivendo agora. E, a partir daí, nós vimos que vão gerar impactos nas tecnologias, ou seja, as relações de negócio elas vão estar a um clique ou 2 cliques do nosso cliente, principalmente onde nós vivemos e vimos a evolução da tecnologia para alcançar os espectadores. Hoje, para ter uma ideia, nós temos 4 bilhões e 600 milhões de usuários no mundo que utilizam o smartphone. Então, a informação ela está a um clique, porque nós temos dentro da rede de computadores, principalmente na internet, informações para tudo que se busque, algumas verdadeiras e outras não. Então, o ponto a ser pensado é se nós estamos preparados para toda essa transformação digital. E, apesar de nós sabermos que algumas carreiras elas vão ser extintas do mercado até 2050, sabemos também que novas carreiras vão surgir. E é interessante nos prepararmos porque essas novas carreiras, curiosamente, já surgem com escassez de mão de obra qualificada. E, com isso, a competição por talentos tem feito várias empresas repensar tanto a estratégia de captação e retenção,
mas é importante lembrar também que os profissionais liberais vão ter que fazer adequações a partir da sua formação e da futura carreira para estar preparado para esse mercado tão competitivo, certo? Então, outro ponto é que as empresas elas vão estar especificamente ligadas à questão da sua visão enquanto transparência. Empresas que precisam ter questões de responsabilidade social, verificar como os impactos das nossas ações influenciam no meio ambiente, esses aspectos ligados à reputação de empresa e à reputação também do profissional são utilizados por nossos clientes no momento que eles vão escolher determinados tipos de serviço, certo? Então, existem alguns apontamentos ou algumas pesquisas que vão trazer algumas características das habilidades necessárias, principalmente aos líderes, para sobreviver dentro desse mundo VUCA. Porque nós vemos aí, principalmente aqui em Altamira, muitos negócios eles surgem rapidamente. E há um grande índice de crescimento. E também muitos negócios aqui eles somem rapidamente. Tem uma imagem que está no slide 20, que fala de habilidades necessárias aos líderes no mundo VUCA, que é a questão do mindset, que é pretender fazer a mudança, estar aberto às mudanças, se enganjar nas mudanças, e para fazer a mudança, nós temos que romper um dos fatores que nos bloqueia. E nós vimos isso na sala de aula, apesar de ter alguns que dizerem que o medo não faz parte das suas vidas, mas o medo ele acaba bloqueando o nosso crescimento. E o foco em resultados é visto muitas vezes somente como focos nos resultados monetários. E nós temos visto que existe também a questão dos valores sociais antes da questão monetária, certo? Então, o material também ele traz alguns aspectos que podem nos ajudar a sobreviver dentro das dificuldades do mundo VUCA. No slide 25, nós temos a possibilidade de rever novamente as competências e tendências para 2022, que é justamente os 5 pontos que a disciplina vai trabalhar. No slide 26, nós temos o que eu chamei de lição de casa, algumas reflexões, que diz o seguinte: se você não reinventar o que você estiver fazendo, alguém fará isso por você. Ou seja, esse reinventar é justamente a questão de se adaptar às mudanças. Muitas vezes, as mudanças elas não vão ser puxadas por mim, mas pelo contexto em que eu estiver inserido, eu vou necessitar fazer a mudança para poder sobreviver. Seja desobediente. Não se pode mudar o mundo sendo obediente. É uma questão de, quando todos dizerem que você não vai conseguir ou vai passar por dificuldade, os nossos esforços, eles vão provar que nós somos capazes. Em um mundo que temos todas as respostas disponíveis na web, isso nós já vimos por várias vezes, nós temos que aprender a fazer a pergunta certa. E os nossos propósitos e valores, eles devem vir antes dos lucros, tá? O material, ele traz um dos comportamentos interessantes para que nós pudéssemos refletir sobre o pensamento crítico. O pensamento crítico, ele vai nos ajudar a tomar a melhor decisão. Não criticar porque nós não concordamos com certos conceitos
e com certos posicionamentos dos nossos próprios colegas ou dos demais. Os profissionais, eles devem, portanto, questionar a realidade e analisar essa realidade com possibilidade em diversas situações para poder tomarem decisões. Por exemplo, no slide 28, eu coloquei 3 círculos que diz o seguinte: quem quero ser durante o Covid-19? Aí temos 3 círculos. Um está caracterizado como zona de medo, o segundo, zona de aprendizado, e o terceiro, zona de crescimento. E o que vem a ser cada um desses estágios? É onde e como eu me comporto a partir do meu coeficiente emocional para trabalhar as minhas emoções, para enfrentar as minhas dificuldades nesse momento de crise. Por exemplo, na zona de medo, compras de pânico, onde eu começo a comprar muita coisa que eu não vou precisar. Muito acesso às informações também vão fazer com que a gente consiga se irritar facilmente. Depois vamos começar a fazer estoque de comida, remédio, álcool em gel, mesmo que a gente não use depois. Então, aqui são características de quem está na zona de medo, tá? Na zona de aprendizado, a gente começa a ser menos controlador, começa a parar de consumir o que nos causa dano, desde alimento e principalmente de notícias, porque muitas vezes o medo ele faz com que a gente se fragilize mais rapidamente. Começa a reconhecer que todos estamos dando o melhor de nós, mesmo frente a situação difícil, e a esfera da zona de crescimento tem um ponto muito importante que é eu encontro um propósito. Todos nós deveremos ter um propósito na vida. Muitas vezes a gente ainda não conseguiu encontrar, mas o propósito é o que vai nos movimentar para alcançar os nossos objetivos. Eu começo a pensar nos outros também e procuro uma forma para ajudar. Começo a ter a possibilidade de agradecer as pessoas que estão próximas de mim, as que me ajudam, e principalmente vivo o presente, certo? E no final, temos algumas reflexões para fazer. O que é o mundo VUCA? Como ele afeta a nossa realidade? Como estar preparado para viver neste mundo com bastantes características que aceleram esse procedimento? Como ele impacta na minha vida? E tem uma atividade para compor o portfólio que vocês terão esta semana e a outra para fazer, que é justamente, a partir de uma pesquisa, descreva o cenário de seu futuro campo de trabalho profissional em uma linha do tempo de 2015 a 2025. Hoje nós estamos em 2020. Por que 5 anos antes e 5 anos depois do momento que eu me encontro agora? Justamente porque nós precisamos compreender as características da profissão. Para isso, somente através de uma pesquisa sobre o papel do advogado no contexto social, e para isso nós vamos estipular uma linha temporal, tá? E por que essa pesquisa vai impulsionar até 2025? Porque é justamente o período que vocês estarão concluindo, o curso de vocês estarão ingressando no mercado de trabalho. Então, eu já tenho que estar preparado para essas escolhas, ok? Nós temos aqui duas interações aqui no chat, deixa eu ver. Tá, a Viviane está contribuindo aqui com a observação que o futuro é uma consequência do passado, ou até mesmo uma consequência das nossas ações no presente, porque algumas decisões elas devem ser tomadas com bastante cautela.
certo? Mais alguma pergunta? Resumidamente, a aula de hoje vai trazer esses aspectos que eu falei para vocês aqui. O material ele está com os slides. Eu disponibilizei também para vocês os slides na plataforma Blackboard, mas eu vou mandar no e-mail da turma daqui a pouquinho, tá? Quanto às atividades que foram direcionadas, alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Ivanira? Já. Heber? Eu estava lendo aqui que em 2008 o mundo VUCA passou a ser aplicado no ambiente dos negócios devido à crise econômica. Aí fala que por conta da falta de previsibilidade que as empresas enfrentaram, esse conceito continua bastante, porque tu tinha falado que surgiu na década de 1990, né? Foi, 91. 91, né? Pois é, e aqui em 2008 ele passou a ser aplicado de acordo por causa da crise econômica? É porque, assim, esse conceito, ele surge no final da Guerra Fria. E é um conceito que foi pensado a nível organizacional, principalmente nos Estados Unidos, de como as mudanças viriam a partir do final da Guerra Fria. A partir daí, ele começou a se espalhar pelo mundo. É natural que no Brasil ele vai demorar um pouquinho mais e ingressar dentro do caráter das organizações empresariais, ele vai levar ali de 5 a 10 anos para poder estar sendo trabalhada essa complexidade dentro do parâmetro empresarial. Demora um pouquinho, tá? Mas a primeira vez que surge esses termos é em 1991, em uma conferência nos Estados Unidos. Ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Pode ser sobre o trabalho anterior ou sobre esse que está sendo direcionado, que vai ser um relatório que vai ser incluído também no portfólio de vocês, tá? E aí, Jorge, tudo certo? Tudo certo, acabei de assistir a aula aqui, estava... Ana Paula? Faz esse relatório. A Viviane está pedindo para explicar novamente sobre a introdução. A introdução do trabalho, Viviane, vocês vão apresentar o sonho que vocês relataram no início da aula, que é onde eu quero estar daqui a 5 anos. A partir daí, nós teremos um objetivo, que é o objetivo do portfólio, e justificar a importância desse portfólio na formação de vocês, porque é como se fosse um e-book de como vocês ingressaram na faculdade e como vocês pretendem dinamizar a formação de vocês, certo? Por isso que o autoconhecimento ele foi importante para que a gente pudesse compreender quais são as nossas dificuldades, tá? Essas dificuldades são as dificuldades que deveriam ser trabalhadas durante a formação do curso, ok? Vendeu ok aqui, Ivanira saindo. Pessoal, então é isso, né? Chegou o nosso horário. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer que eu ainda vou responder. Eu vou desligar aqui o gravador, finalizando a questão da interação, tá? E depois eu vou disponibilizar essa gravação lá no canal do YouTube também. Boa noite a todos.